Gente, a gente chega ao último período aqui da nossa conferência, chamada A Igreja e a Cidade. Ontem à noite nós estivemos aqui, hoje de manhã nós estivemos aqui, refletindo exatamente sobre essa relação. O tema desse ano é Alcançando a Cidade. E tanto ontem à noite quanto hoje de manhã nós tivemos aqui conosco o pastor Cristiano Gaspar, que foi pastor dessa igreja, plantador dessa igreja, e a gente refletiu a partir do Evangelho de Marcos sobre como a devoção ela molda a nossa missão, sobre como é possível algumas pessoas se envolverem na missão com a motivação errada e como a gente, a partir da palavra de Deus, reflete nisso tudo e repensa a nossa caminhada. Se você não esteve aqui, tanto ontem à noite quanto hoje de manhã, é uma boa oportunidade para depois você olhar no nosso canal, no nosso aplicativo. Isso vai estar disponível aí durante a semana. Retomamos hoje, eu não sei se você percebeu, provavelmente não, mas retomamos hoje as nossas transmissões, porque tem muita gente da igreja aí contaminada com Covid. Eu não sei se você sabia, mas crente pega essas coisas também, né? Tem uma galera que diz que se você vem para a igreja, isso não vai acontecer. Não vou te prometer isso. Aliás, a pessoa que está do seu lado pode estar infectada sem saber disso. Eu não sei se eu te assusto com essa informação, mas por conta disso nós retomamos com as nossas transmissões. Tem alguns irmãos nos assistindo de casa nesse momento, e se você nos assiste de casa e não está infectado, você pode ficar essa semana. Muito cuidado, porque estou brincando. A gente vai continuar refletindo então sobre esse tema. Obrigado, irmãos. Alcançando a cidade, e eu queria começar falando de um sentimento que pode ser que seja comum a você, que é o sentimento de indignação. Hoje de manhã o Cristiano mencionou um pouco sobre esse sentimento, mas eu queria enfatizar com você e começar te perguntando se você já se sentiu indignado alguma vez na sua vida. Pode ser que você se pergunte, bom, mas o que é indignado? E aí eu fui ia falar calendário, mas fui para o dicionário para a gente tentar entender o que isso significa, e a definição de indignação é a seguinte: sentimento de fúria ou desprezo, geralmente provocado por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Então, indignação é um sentimento de fúria ou desprezo, geralmente provocado por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Então você vê algo, além de você, algo externo que é injusto, incorreto ou ofensivo, e essa situação externa causa dentro de você um sentimento. Então, o sentimento de indignação ou a indignação está muito relacionada à forma como você enxerga as coisas e o sentimento que é gerado em você a partir dessa forma de enxergar as coisas. Normalmente, nós nos indignamos diante de algumas situações que são comuns. E eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar sobre isso. Normalmente, nós nos indignamos diante de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Eu não sei se você se lembra, mas no ano de 2016, teve um acidente aéreo com um time de futebol da Chapecoense que estava indo disputar a final da Sul-Americana. E aí, muitos jogadores, dirigentes, jornalistas faleceram naquele acidente. Alguns, inclusive, sobreviveram, continuaram a carreira. Mas durante as investigações, eu não sei se você se lembra, mas foi por pura negligência. Foi uma pane seca porque quiseram economizar em combustível e isso custou a vida de dezenas de pessoas. Uma tragédia que poderia ter sido evitada nos causa esse sentimento de indignação. É uma situação externa que está além de nós, mas que mexe com o nosso interior exatamente por pensarmos que aquilo poderia ter sido evitado. Na semana passada nós tivemos um exemplo de uma potencial tragédia. Não sei se vocês viram um navio que estava abandonado já há muito tempo. Se vocês não viram, recomendo comprar. Tem um aparelhinho que chama televisão. Você liga, assiste as notícias ali. Mas aconteceu essa semana de um navio que estava abandonado há muito tempo na Baía de Guanabara. Ele chegou a colidir com a ponte Rio-Niterói. Eu estava no Rio, fiquei pensando como que eu volto para Macaé. Já estava vendo apartamento lá para morar e tal, algumas coisas, porque eu sou um pouquinho exagerado, mas aí no outro dia já liberaram a ponte. E a gente continuou a nossa viagem de retorno. Nós nos indignamos diante de situações assim. Pensar em algo tão simples
em algo facilmente, que poderia ser resolvido facilmente, mas por alguma razão aquilo causa uma tragédia ou tem potencial para causar uma tragédia, e isso mexe conosco, nos trazendo esse sentimento de indignação. Nos indignamos também diante de situações que são injustas. Não sei se você já teve o desprazer de ser assaltado, por exemplo. Mas uma situação de assalto é uma situação que nos deixa indignados. Mas como é possível? Poxa, a gente se sente meio sem ter o que fazer e diante de um dilema. Eu trabalhei para conquistar as minhas coisas, eu consigo e de repente acontece isso, a pessoa vai embora e nós nos indignamos diante de situações assim. Nos indignamos também diante de situações que são ofensivas. Nós vemos ainda hoje, por exemplo, alguns episódios de racismo que são presentes em jogos e estádios de futebol, por exemplo. A gente ainda percebe isso e são situações que nos deixam, deveriam pelo menos, nos deixar indignados. O que eu quero que você entenda é que eu não estou criticando o fato de você lidar com esse sentimento. O que eu quero que você perceba é que não há problema algum em você sentir-se indignado. Eu te dei alguns exemplos de motivos que são todos eles motivos plausíveis para esse sentimento de indignação. Todos esses exemplos que eu te dei são exemplos justificáveis para esse sentimento de fúria que é provocado por algo ofensivo, injusto ou incorreto. E faz todo sentido você sentir-se indignado diante de uma situação assim. Só que o que eu queria pensar um pouco mais com você hoje à noite, e para mim é o grande cerne da questão, é o seguinte questionamento. Bom, já que todos nós nos sentimos indignados diante de algumas situações, como é que nós reagimos a esse sentimento? Não tem a ver com o que nós sentimos, porque todos nós, em alguma medida ou em algumas situações, nos sentimos indignados. A questão que nós devemos pensar é como nós reagimos a isso, o que é que nós fazemos diante da indignação. Porque a indignação é uma realidade presente e comum a todos nós, mas é o modo como nós reagimos a ela que deveria nos fazer pensar e repensar muita coisa na nossa vida, inclusive na nossa postura enquanto cristãos. Eu só queria trazer um contraponto. É que, às vezes, a indignação de muitos, o que a gente mais tem percebido nas redes sociais aí nos últimos tempos é gente indignada. E, às vezes, essa indignação de muita gente não passa de uma tristeza por estar do outro lado e do lado errado. Vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Nós vemos muitas pessoas indignadas e demonstrando toda essa revolta com a corrupção na classe política, por exemplo, mas, às vezes, essas mesmas pessoas que se mostram tão indignadas, elas se vendem por muito menos. Aliás, muitos desses ficam indignados, mas na primeira oportunidade que têm de se beneficiarem com a corrupção do sistema, dão até testemunho disso na igreja e enxergam isso como uma bênção de Deus e como uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer na vida. Eu já vi testemunho na televisão desses programas evangélicos que a gente vê na TV, de um cara que foi no banco e não tinha dinheiro para pagar uma conta, e de repente ele foi no banco no outro dia e apareceram alguns milhares de reais na conta dele, e ele disse que isso era uma bênção de Deus, sendo que a gente sabe que isso tem outro nome. Mas, enfim, só um alerta para que você fique atento a esses indignados e revoltadinhos de rede social que às vezes só querem a oportunidade para fazer exatamente igual a tudo que eles sempre criticam. Tenho certeza que vieram alguns nomes na sua cabeça e se não veio, eu acho preocupante, porque pode ser que alguém esteja pensando em você nesse exato momento. Mas é muito parecido esse modo de pensar com uma letra de uma música de uma banda, não sei se é evangélica ou não, mas chama Skank, não sei se você já ouviu falar nela. Tem uma frase de uma das músicas do Skank que diz o seguinte: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. A indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. Qual é a grande questão? O que nós fazemos com essa indignação. Não é pecado sentir-se indignado. Aliás, é até louvável que você sinta-se assim diante do mal. Mas o que você faz a partir desse sentimento é que determina toda a questão.
Uma outra frase interessante, para você não achar que eu não sou crente por ter citado Skank, eu vou agora para Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, conhecido como Santo Agostinho. Ele tem uma frase fantástica sobre isso, quando ele diz o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Indignação sem coragem é revolta vazia. É exatamente a coragem que te leva a fazer o que deve ser feito a partir do sentimento de indignação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto que a gente vai ler hoje nos traz um homem indignado e corajoso ao mesmo tempo. O texto que a gente vai ver hoje nos fala de alguém que faz dessa indignação uma espécie de plataforma para a sua coragem, e a partir disso ele tem uma atitude interessante exatamente quando ele está olhando e preocupado e indignado com a situação espiritual de uma cidade que é a cidade de Atenas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas uma cidade grega muito mencionada em Jogos Olímpicos e tudo mais. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. A gente vai ler dos versos 16 ao 34, uma leitura um pouco mais longa, mas que traz algumas reflexões importantes sobre esse homem chamado Paulo, quando estava na cidade de Atenas. O texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a NVI, Nova Versão Internacional, mas se você puder abrir a sua Bíblia ou abrir aí o seu aplicativo da Bíblia e manter aberto. Só o aplicativo da Bíblia, tá? Para manter aberto. Se você usar redes sociais durante a pregação, teu Instagram será hackeado essa semana, profetizo. Atos capítulo 17, versos 16 ao 34. A última vez que eu falei isso, meu celular começou a tocar sozinho. Não sei se vocês estavam aqui. Você vê como o inimigo faz as coisas, né? Atos 17, do 16 ao 34, o texto diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância,
Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar, se você puder. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. E a gente pede que o Senhor nos inspire por meio dela, para que a gente consiga compreender as verdades expostas aqui, e para que a gente consiga aplicar isso na nossa caminhada, de modo que vivamos uma vida que te glorifique sobre todas as coisas. Oramos assim por Jesus, no nome dele, agradecidos. Amém e amém. Bom, Paulo, esse homem, ele havia se convertido, ele era um homem religioso. Eu não sei se você conhece a história desse homem, mas ele era um judeu conhecido por ser implacável e zeloso na sua perseguição a cristãos. Ele era um homem que demonstrava o zelo na religião que ele acreditava, a ponto de perseguir cristãos baseado naquilo que ele defendia. Em uma dessas situações, ele tem a autorização do Sinédrio, que era um órgão religioso de máximo poder e influência em Israel, e esse órgão chamado Sinédrio dá a esse homem chamado Saulo ou Paulo. Você vai ver no Novo Testamento, até o capítulo 13 de Atos, ele sendo chamado de Saulo, e do capítulo 14 em diante, ele sendo chamado de Paulo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas tem muita gente que diz que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Isso não aconteceu em momento nenhum da Bíblia. Ele simplesmente era chamado de Saulo enquanto estava entre os judeus, porque era o seu nome judaico, hebreu, e ele era chamado de Paulo quando ele desenvolve o seu ministério entre as outras nações, como nesse exemplo aqui, que ele está na Grécia. Esse homem, perseguindo os cristãos, então, ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ele tem a sua vida transformada, e ele passa agora a viver para anunciar a mensagem daqueles a quem ele tanto perseguia. Nesse texto que nós acabamos de ler, depois de ter passado por algumas cidades anunciando essa mensagem, ele enfrenta agora perseguição por parte dos judeus. Lembre-se que ele era um judeu que perseguia cristãos. Agora ele é um cristão sendo perseguido por judeus, seus antigos correligionários, e ele é levado agora então para fugir dessa perseguição. Os seus amigos o levam até uma cidade que era um lugar onde ele ficaria de certa forma seguro, que era exatamente a cidade de Atenas. A instrução que ele recebe é que ele fique em Atenas aguardando por dois amigos seus, chamados Silas e Timóteo, que eram também seus companheiros de jornada. Mas Paulo tinha o seu coração voltado para alcançar a cidade. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele não está preocupado simplesmente com a sua segurança, mas ele chega nessa cidade e o texto vai dizer que enquanto ele esperava por eles aqui são Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A primeira coisa que nós percebemos nesse relato é que Paulo ele não está preocupado somente com o seu conforto, mas ele fica nesse momento indignado por conta da idolatria que era presente naquela cidade. Ele vai dizer no meio do seu discurso, nós acabamos de ler, que ele passou por toda a cidade e ele percebeu inúmeros altares por toda a cidade. E Atenas, uma cidade grega, a Grécia, como boa parte de nós talvez saibamos, aí, nos lembrando da escola, pelo menos aqueles que se lembram das aulas de história, você vai se lembrar que a Grécia era uma nação politeísta, eles tinham vários deuses, tem mitologia grega, tem Zeus, Apolo, Hércules, uma série de Flávio, uma série de deuses gregos que nós somos condicionados a nos lembrar desses deuses, e a cidade de Atenas era a localização onde os altares para todo esse panteão, para todos esses deuses, estava representado. Paulo ele olha para essa cidade e a forma como ele olha para a cidade faz toda a diferença.
Porque eu disse no início, eu não sei se você se lembra, que a questão não é sentir-se indignado porque esse sentimento é normal. A questão é o que nós fazemos a partir da indignação. E a indignação de Paulo não para por aí. A sua indignação não o levou a uma postura de reclusão e isolamento. Ele não se isola da cidade como se ele dissesse: eu sou santo, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, nessa cidade só tem pecador e eu não quero me relacionar com esses pecadores, afinal de contas eu sou santo. A postura de Paulo não é a postura de muitos crentes dos nossos dias, ou de Jonas, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento. A postura de Paulo é uma postura totalmente diferente, ele não vai embora da cidade. Esse lugar não é para mim. É muito Deus diferente, eu não quero saber desse povo, deixe que eles morram, vão para o inferno, eu não estou preocupado com isso. Ele não faz isso. Ele não cria guetos. Paulo não cria uma sociedade alternativa. Não, vou comprar um terreno, vou fazer lá um sítio, e aí eu vou levar as pessoas para morarem comigo no sítio, e a gente vai ter essa sociedade alternativa. Isso é coisa de Raul Seixas, não do apóstolo Paulo. Não é isso que ele faz. A sua indignação foi uma plataforma e serviu de plataforma para que ele fizesse uma ação em prol da cidade. Paulo não se tornou alguém revoltado com a idolatria da cidade, mas ao se sentir indignado diante dessa situação, isso se torna uma ação em prol da cidade, porque indignação, sem alguma ação como resultado dela, é apenas revolta vazia e isso só gera frustração. O que Paulo fez foi usar esse sentimento de indignação como uma espécie de motivação, de combustível, para que ele pudesse anunciar a mensagem do Evangelho para a cidade de Atenas, porque ele compreendia que somente o anúncio fiel e a exposição da palavra de Deus, das Escrituras e do Evangelho são capazes de transformar corações, e corações transformados gerarão uma cidade transformada. Só que é muito interessante olhar para a forma como Paulo lida com toda essa questão, porque o texto vai dizer que ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Mas é muito interessante perceber que Paulo ele faz uma separação muito clara na sua cabeça quando ele separa o pecado da cidade de Atenas com a cultura da cidade de Atenas. Paulo não se revolta com a cidade como um todo. Paulo não se revolta com as manifestações culturais dos atenienses, muito pelo contrário, nesse discurso, ele vai citar alguns poetas deles. Ele vai dizer no verso 28, por exemplo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Paulo tinha algum conhecimento sobre a cultura dos atenienses e ele usa essa cultura como uma ilustração para que o evangelho fosse pregado. Ele está indignado contra o pecado da cidade de Atenas, mas ele não está indignado contra a cultura da cidade de Atenas. É como se ele citasse Skank na pregação dele. Estou tentando me defender aqui. Ele usa, inclusive, um altar, não sei se você percebeu isso durante a leitura, mas ele usa um altar que havia naquela cidade para um deus pagão, que era um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido, e ele usa esse altar estabelecido para um deus pagão para anunciar a mensagem do Evangelho. Eles eram tão idólatras, eles tinham deuses para tudo, divindades para todos os aspectos da vida. E eles tinham até medo de desagradarem alguma divindade que pode ser que eles nem conhecessem. Então, para resolver isso, eles colocam um altar e escrevem nesse altar ao Deus desconhecido. Ou seja, se algum dia aparecer algum Deus reclamando que não fizemos um altar para ele, a gente pode dizer que esse altar ao Deus desconhecido foi feito especificamente para ele. Paulo se vale de toda essa estrutura, de toda essa cultura, de um altar estabelecido para um Deus pagão, para que ele pudesse anunciar o Evangelho. Daqui a poucos dias, a gente vem vivendo em ciclos, né? A gente passou aí durante muito tempo discussões nas redes sociais por causa de política,
Depois, agora a gente está entrando na Copa do Mundo, fica um pouco da política, mas muita gente vai discutir para a Copa do Mundo, e aí dezembro começam as discussões mais interessantes do ano, que são aqueles negócios de uva passas no arroz, sabe? Aqueles negócios que o pessoal briga por causa dos negócios sem o menor sentido, e dentre essas discussões, eu não sei se você percebe isso, ou se é só na minha bolha, tá vendo como eu estou... influência, não sei se é só na minha bolha que eu percebo isso, mas eu vejo muito crente discutindo e se colocando um contra o outro, e o motivo da discussão é: crente deve celebrar o Natal ou não? Vocês já viram isso ou só acontece nas minhas redes? O pessoal fica assim: não deve, porque a árvore de Natal é uma exaltação do pinheiro, que era o sobrenome de um deus, do diabo, do negócio, e vai fazendo uma mistura danada. E o outro fala assim: não devemos comemorar, porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. Aí o outro fala assim: não devemos comemorar, porque essa data é uma data selecionada para adorar um deus pagão. Crente vai arrumar motivo para discutir um com o outro sempre. A época de festa junina é a mesma coisa, que o pessoal fica discutindo e aí criam os guetos. Não sei se você já viu, mas tem a festa de São João, aí os crentes já fizeram festa sem João. Já viu isso? Festa de sem João, porque não tem João, porque João é o santo. Aí, ao invés do quentão, a gente cria a nossa cultura gospel e faz o crentão, que é a mesma coisa, mas não tem álcool, ou pelo menos não deveria ter, não sei. E aí ficam essas discussões por causa de situações absolutamente irrelevantes. Paulo está nos ensinando, porque ele está usando um altar erigido naquela cidade, para uma divindade pagã que eles sequer conheciam, e ainda assim ele está se valendo dessa estrutura e aproveitando essa ocasião para pregar a mensagem do Evangelho. Ele não perdeu tempo com discussões que são irrelevantes. Ele não estava preocupado em apontar de cara que não fazia sentido para os atenienses terem um altar para um Deus desconhecido, não. Ele se vale dessa estrutura porque, para ele, a prioridade de vida de Paulo era simplesmente anunciar a mensagem do Evangelho, e ele se vale de um método que está à disposição dele, diante dele, como uma plataforma para que o Evangelho seja anunciado. Aplicando isso para os nossos dias. Usa o Natal, dia 25 de dezembro, se quiser comemorar 14 de janeiro, o problema é seu. Põe a árvore, se não quer colocar a árvore também não tem problema, mas aproveite essas ocasiões para falar sobre o que é o Natal de fato. Para falar sobre Jesus, para anunciar o Evangelho. Aproveite as festas da roça com João ou sem João, para fazer... Espiritoval, lembrei agora, veio na minha cabeça, não sei se vocês já viram isso. Carnaval é uma festa da carne, espiritoval é uma festa do espírito. Os crentes fizeram isso. E Mateus já foi membro dessa igreja que fez isso, o que é pior. E o mais triste é que é verdade, eu não estou brincando nesse momento, é o mais triste. Eu estava uma vez na cidade, enfim, e aí eu vi na televisão o anúncio do espiritoval. Nós vemos isso no verso 18, não espiritoval, tá? Isso não tem na Bíblia não, mas no verso 18 a gente vê um negócio muito interessante, quando diz o seguinte: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Nossa, que ofensa para Paulo, né? Chamá-lo de tagarela, um homem acostumado a tomar pedrada, mordida de serpente, uma série de coisas. Chamaram de tagarela como se fosse muito ofensivo. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, e não podia. Só podiam os 8.458 deuses que eles tinham. Mas aí ele continua e traz essa explicação dizendo: pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo está anunciando a mensagem do Evangelho, que significa exatamente boas novas. Ele está anunciando boas novas de Jesus e da ressurreição. Ele não está preocupado em fazer uma guerra cultural contra a cidade de Atenas. Ele se atém a pregar o Evangelho, que é a mensagem das boas notícias do que Deus em Jesus fez por nós. Às vezes a gente está preocupado demais com algumas guerras culturais, com medo de perseguição, criando
alguns métodos e tratando esses métodos como se fosse a única forma correta de viver a vida. E não há problema com isso, o Cristiano falou um pouco sobre isso de manhã, são às vezes alegações válidas, mas a grande questão é que por vezes nós nos preocupamos tanto com essas coisas que são secundárias e nós nos esquecemos da nossa tarefa principal, que é exatamente anunciar a mensagem do Evangelho. E o escritor do livro de Atos, muito provavelmente Lucas, ele faz questão de falar que Paulo pregava as boas novas de Jesus e da ressurreição, porque é a ressurreição que traz sentido para a nossa fé. Se nós anunciamos um suposto evangelho e paramos na morte de Jesus, as boas novas estão incompletas. As boas novas de salvação, a mensagem da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. A mensagem de que o homem foi criado perfeito, em perfeita harmonia com Deus. Deus se relacionava com o homem todos os dias, mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles decidem livremente desobedecer a Deus, e agora eles se desconectam da fonte de todo o bem, de toda a bondade no mundo, que é o próprio Deus. E todos os homens representados em Adão e Eva, todos os homens e mulheres que nascem após isso, já nascem em um estado de separação em relação a Deus. A Bíblia vai dizer que, por natureza, nós éramos inimigos de Deus, separados dele por causa dos nossos pecados. Todos pecaram, Paulo vai dizer aos Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma notícia terrível, que nos levaria a uma condenação eterna, porque o nosso pecado é contra um Deus que é santo e eterno. E não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa ligação. A boa notícia do Evangelho é que, diante dessa impossibilidade, Deus envia o seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, que morre na cruz assumindo a nossa condenação, mas que a história não para por aí. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, e ele promete que um dia voltaria para nos buscar, para que estejamos eternamente com ele. Esse Paulo vai dizer aos Coríntios que, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, a nossa pregação é inútil e a nossa fé não faz o menor sentido. É exatamente a ressurreição que traz a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, porque o último inimigo a ser vencido, que é a morte, foi vencido na ressurreição. A Bíblia nos diz que a morte é o salário do pecado. Se a morte é o resultado do pecado e Jesus tivesse apenas morrido, ele teria sido vencido por ela, ou seja, nada mais no Evangelho faria sentido. A boa notícia se fundamenta no fato de que ele venceu a morte, ou seja, ele provou que viveu uma vida sem pecado, e por viver uma vida sem pecado, o sacrifício foi aceito por Deus. As boas novas consistem em dizer que Jesus morreu, mas também que ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e nos abrindo agora um novo e vivo caminho até Deus, caminho esse que nós entramos unicamente por meio da fé que nós depositamos nele. Era essa a mesma mensagem, a velha boa nova, que o apóstolo Paulo está anunciando para os atenienses e que nós temos a oportunidade de ouvi-la mais uma vez hoje à noite. Nós, sendo pecadores, tão idólatras, ou às vezes até mais do que esses cidadãos de Atenas, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. E nós que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus por meio de Jesus. É o que Paulo vai dizer em Romanos 5. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só foi possível por causa da morte e da ressurreição de Jesus, conforme prometido desde os tempos eternos. Isaías, um profeta que viveu séculos antes de Jesus, fala sobre ele, dizendo que ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, e ele diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Essa mensagem que Paulo anunciava, se valendo da cultura dos atenienses, se valendo de um altar a um deus pagão. Outro ponto muito interessante que eu percebo no verso 18 é que diz o seguinte, voltando aí, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele.
Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela e tudo mais. Essa perseguição que começa, o texto vai dizer, e é um ponto muito interessante, especialmente para os nossos dias, quando nós encontramos o texto dizendo que filósofos epicureus e estoicos estavam discutindo com ele. Eram filósofos de correntes absolutamente diferentes, mas mesmo com tantas diferenças entre as filosofias que eles defendiam, tanto os epicureus quanto os estoicos estão incomodados pela mensagem do Evangelho. Os epicureus, eles enfatizavam, por exemplo, a questão da busca pelo prazer, buscando a satisfação em fontes externas. A filosofia deles era mais ou menos o que se chama, uma corrente chamada hedonismo, que é uma busca do prazer pelo prazer. Os epicureus eram filósofos que defendiam que você tinha que experimentar prazer em qualquer nível, porque o que traz sentido para a existência é você viver bem e viver feliz. Provavelmente um filósofo epicureu escreveu aquela música "Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci", é muito provavelmente porque é a mesma filosofia que o que importa é que eu seja feliz, o que importa de fato é que eu experimente prazer. Do outro lado, os estoicos, que defendiam que, a despeito do que acontecesse, bastava o homem estar feliz consigo mesmo. A questão da felicidade e do prazer não estava em fontes externas, mas era possível você viver feliz consigo mesmo, ainda que todas as circunstâncias fossem totalmente adversas. Uns extremamente preocupados com prazeres da vida, outros pregando uma aceitação resignada do destino. Filosofias completamente diferentes. E o que é mais interessante é que, mesmo tão diferentes e conflitantes, ambos os grupos estão incomodados com o anúncio fiel da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos lembra, irmãos, especialmente em dias como os nossos, que o Evangelho não se submete a nenhuma corrente de pensamento. Isso nos lembra que o Evangelho incomoda toda e qualquer ideologia humana, seja ela filosófica, política ou até mesmo religiosa. Em épocas de polarização, como a época em que nós vivemos, é fundamental entendermos que o Evangelho é superior a qualquer corrente de pensamento humana. Em tempos como os tempos que nós vivemos, é fundamental nós nos lembrarmos que o Evangelho é oposto a qualquer ideologia humana que coloque o homem como centro e fim último de todas as coisas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que incomoda, porque de um lado estão os epicureus, do outro lado estão os estoicos. Eu estou me coçando para falar aqui de políticos de um lado ou de outro, mas eu não vou fazer isso. De um lado está uma filosofia de vida, do outro lado outra filosofia totalmente diferente, mas ambos os grupos estão incomodados com a mensagem do Evangelho, porque o que o Evangelho faz é tirar o homem do centro e colocar no centro quem nunca deveria ter saído, que é a glória de Deus. A mensagem do Evangelho nos mostra que não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa ética, a nossa moral, os nossos valores, mas tem a ver com Deus decidindo nos salvar, não por sermos quem somos, mas apesar de nós sermos quem nós somos. Ambos os grupos, incomodados a ouvirem a mesma mensagem. O Evangelho foi capaz de unir grupos tão distintos que estão odiando a mensagem anunciada por Paulo. E as discussões seguem, até que Paulo é levado ao Areópago. Não sei se chamou a sua atenção ler sobre isso, mas esse era um local em Atenas, e nesse local se reunia uma corte de juízes. Para você entender, eu ia falar STF, mas muita gente ia ficar revoltada, então não vou falar isso. A corte principal dos juízes de Atenas se reunia nesse lugar chamado Areópago. E nesse local, Paulo é chamado para dar explicações para o Alexandre de Moraes da época, e lá ele faz um belo discurso falando sobre a existência de Deus, falando sobre a criação e falando mais uma vez sobre o Evangelho. Note mais uma vez que a construção da fala do apóstolo Paulo se dá em um altar pagão, criado para um Deus desconhecido, e Paulo está se valendo de poetas atenienses, de elementos culturais, a fim de que os ouvintes compreendessem e estivessem familiarizados com o discurso.
Paulo está falando com essas pessoas numa linguagem que eles pudessem entender e que tem a ver com a cultura deles. Não fazia sentido Paulo pregar para os atenienses citando a lei de Moisés. Ele citava a lei de Moisés quando pregava para judeus, porque essa era uma linguagem que os judeus entenderiam. Quando ele prega para os atenienses, é óbvio que ele está citando as Escrituras, mas ele constrói a sua narrativa a partir da cultura dos seus ouvintes. Jesus fazia isso melhor do que ninguém. Ele se comunicava por parábolas que tinham a ver com a realidade de quem estava ouvindo, e nós não aprendemos isso enquanto igreja evangélica. A gente está criando linguagem que só a gente entende. Que uma pessoa que não vem no culto entra aqui a primeira vez e ouve uma música dizendo que ele vem saltando pelos montes e os seus cabelos são brancos como a neve e nos seus olhos há fogo, e a pessoa vai embora sem entender absolutamente nada. Uma pessoa que nunca pisou numa igreja vem aqui e ao invés de falar com ela boa noite, eu falo, Pai do Senhor, varão, como é que está essa força? Como vai vaso? Que história de vaso é essa? O que o apóstolo Paulo nos ensina por meio dessa atitude é que para que a comunicação seja eficaz, eu preciso pensar a partir da realidade de quem me ouve. E ele usa, inclusive, elementos da cultura dos seus ouvintes para que pudesse ser compreendido. Não faz sentido ele se comunicar de modo que as pessoas falem assim, como Paulo é inteligente, né? Ele cita a lei de Moisés, Deuteronômio, era um médico isso? Deuteronômio, não sei. Ele está citando isso, ele era alguém muito inteligente. Mas sobre o que ele falou? Não sei, não entendi absolutamente nada, mas ele é inteligente. E parece que esse tipo de classificação atrai alguns hoje, que estão mais preocupados em citar uma série de coisas e demonstrar um conhecimento, mas são incapazes de serem compreendidos pelos seus ouvintes, e Jesus nos ensina isso, Paulo nos ensina isso, e aprendemos isso nas Escrituras o tempo todo. Se no início do verso 16, nós vemos Paulo indignado com a idolatria da cidade, agora nós estamos vendo Paulo se valendo de elementos culturais da mesma cidade para anunciar a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso nos ensina que não podemos abraçar totalmente uma cultura, porque em qualquer cultura há traços do pecado e de uma humanidade caída. Esse é um ponto. Mas olhar para esse texto é ser lembrado também que nós não podemos demonizar ou desprezar uma cultura por completo, porque em qualquer cultura nós vemos traços da graça comum, que é Deus repartindo bondade com os homens, a fim de evitar o caos absoluto, e para que possamos perceber e apreciar o que é belo, e isso nos remeter ao Deus que é Criador sobre todas as coisas. Não há problema, aliás, nós somos incentivados a partir de textos como esse em apreciar a boa cultura do que nós produzimos. Não há problema em você. Esses dias um pastor, na nossa cidade, inclusive, pregando numa reunião de pastores, ele falou que o rádio do carro dele é convertido, porque só toca música gospel. Fiquei pensando, que pena, né? Porque olhando para as músicas gospels, qual que é o plural de gospel? Não sei. Para as músicas evangélicas que nós temos hoje, muita coisa não faz o menor sentido bíblico, mas para ele vale muito mais o selo do que é gospel do que a mensagem que traz. O que Paulo está fazendo é usando elementos da cultura para que a mensagem do Evangelho seja anunciada de forma eficaz. O que ele nos ensina em termos práticos é separarmos aquilo que é cultural do que é pecado. É pecado ouvir música não cristã? Claro que não. Sertanejo universitário? É pecado. Aí também já não tem discussão. A questão é o que você ouve, que tipo de mensagem isso traz para você. É pecado apreciar futebol, por exemplo, Copa do Mundo? Claro que não. Torcer para determinado time? É pecado. Não vou citar o time, mas vocês sabem que é vermelho e preto a cor do inimigo. Não tem muita discussão sobre isso. O que Paulo está nos ensinando é separarmos o que é cultura do que é pecado, a combater o pecado sem abdicar de elementos importantes da cultura. Note que ele fica indignado com a idolatria, mas ele usa elementos culturais como ponte para anunciar a mensagem do Evangelho. Ele é levado nesse local, a gente vai ver que ele faz todo esse discurso, e aí no final a gente vai ver a reação das pessoas, mas eu quero caminhar para o fim,
pensando o seguinte com você. Pode ser que você se pergunte o que você tem a ver com tudo isso, visto que essa é uma história de Paulo e não sua, na cidade de Atenas e não na cidade de Macaé. Mas eu queria te dar algumas aplicações práticas a partir dessa história, para que a gente intencionalmente pense em alcançar a nossa cidade com o Evangelho de Jesus. A primeira coisa, olhe para a cidade com compaixão. Olhe para a cidade com compaixão. Paulo, ele se indignou com a idolatria, mas ele se compadeceu das pessoas. Ele decidiu anunciar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas. A cidade estava tomada por ídolos. A cidade estava escravizada por esse pecado da idolatria. E o sofrimento dessas pessoas na cidade doía no apóstolo Paulo, de modo que ele se propõe a pregar a única mensagem capaz de resolver de uma vez por todas a situação de Atenas. Irmãos, o sofrimento das pessoas da nossa cidade deveria doer em nós enquanto cristãos. A nossa postura não deveria ser a postura de nos isolarmos da cidade, como se fôssemos separados de tudo isso e não convivemos mais com a cidade, com as pessoas da cidade. A nossa postura deveria ser nos compadecermos dos pecados da cidade e anunciarmos o Evangelho. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 36, vai nos dizer que, vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Olhe para a cidade com esse olhar, treinado, intencional, para você conseguir separar o que é pecado, o que é idolatria na nossa cidade, de pessoas que estão necessitadas e precisando ouvir a mensagem do Evangelho. A cidade não é a tua inimiga, a cidade é o teu campo missionário. Não se esqueça disso. O teu papel não é ser um guerreiro cultural contra a cidade. O teu papel é ser embaixador da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de reconciliação em Cristo Jesus. Isso só é possível quando nós olhamos para a nossa cidade com compaixão. Segundo lugar, use a indignação justa. Indignação é essa ira justa como motivação para anunciar o Evangelho. Ficar indignado com a cidade não te dá o direito de ter uma postura antibíblica, de se isolar dela, de criar uma cultura de guetos, de simplesmente decidir ir embora porque eu quero ir, porque eu estou preocupado com o meu prazer, com o meu bem-estar. Não, o que Paulo fez e o que nós somos desafiados a fazer é anunciar a mensagem das boas novas e da ressurreição, porque, irmãos, independe de qual é a tua filosofia de vida, teu time de futebol, a tua religião, independe de qual é a tua visão política, a solução para os problemas da nossa cidade está no Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos negociar isso. Não podemos abrir mão desses valores. Outro ponto importante que eu preciso te lembrar, não deveria ser necessário para todos nós, mas é muito importante que a gente se lembre: religião não é a mesma coisa que evangelho. Religião é diferente de evangelho. Os atenienses eram religiosos. Atenas não precisava de mais uma religião. Atenas precisava da mensagem do Evangelho. Paulo não anuncia uma construção religiosa, ele anuncia a mensagem das boas novas de Jesus e da ressurreição. A nossa cidade, irmãos, é uma cidade religiosa e Macaé não precisa de mais uma igreja para ser mais uma entre tantas. Macaé precisa conhecer o Evangelho. Há muitos altares, há muitos deuses aqui na nossa cidade. Há muita idolatria presente. E eu não estou falando de outras religiões, não. Estou falando do nosso coração, que, segundo Calvino, é uma fábrica de ídolos, o nosso próprio coração. Há muita gente focada apenas no seu bem-estar, consumismo, achar que vale aquilo que tem, centrar a identidade na produção ou na carreira, na vocação. Achar que se eu sou bem-sucedido no meu trabalho, nas atividades que eu desenvolvo, eu tenho algum valor para os outros, ou o meu valor está nessas coisas. São ídolos que precisam ser combatidos, e esses ídolos só podem ser combatidos por meio da mensagem do Evangelho. Apresente para a cidade onde você mora que você conhece esse Deus que é desconhecido para ela. A nossa cidade é religiosa. Você ouve música evangélica tocando em supermercado aqui, é uma realidade que não é muito comum em tantos lugares. Você está pegando arroz e está ouvindo, remove a minha pedra, você fala, calma aí, é do arroz, é do rim, é da onde esse negócio? Não consigo entender, está tocando.
é presente em tudo quanto é lugar, em todos os lugares que você vai, mas a pergunta é: quantos em Macaé conhecem o verdadeiro Deus? É uma cidade religiosa, mas é uma cidade que conhece o Evangelho? Que a tua indignação e o teu incômodo sejam usados por Deus, para que Ele seja anunciado na nossa cidade para a glória dEle mesmo. E por último, eu queria te convidar a ler dos versos 32 ao 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Não é Damares, tá? Do sabor de mel, nem a outra da goiabeira lá que Jesus estava. Não é nenhuma das duas. É Dâmaris, uma mulher que ouviu e creu. O que isso nos ensina? Quando nós nos propomos a alcançar a cidade, a métrica que define se essa nossa proposta vai ser bem sucedida ou não tem a ver com números, tem a ver com fidelidade. Não se preocupe com números, se preocupe em ser fiel. O que determina o sucesso de uma igreja não é a arrecadação financeira, número de membros, quantidade de programas, quantidade de grupos pequenos, quantidade de qualquer outra coisa. O que define o sucesso de uma igreja é se ela é fiel no anúncio da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. O texto termina de modo muito interessante. Se você comparar, por exemplo, com a pregação de Pedro, no início do livro de Atos, você vai ver que mais de 3.000 pessoas se converteram com um único sermão. E agora o texto vai dizer que Paulo prega na cidade de Atenas, e o texto vai terminar dizendo o seguinte: olha, alguns zombaram, alguns adiaram essa decisão, em outra ocasião a gente te ouve sobre isso, e outros creram. E ele vai citar o nome aqui de duas pessoas: Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros com eles. A mesma coisa segue acontecendo quando nós nos propomos a anunciar o Evangelho de Jesus. Essas reações são comuns diante do anúncio e da exposição do Evangelho. Gente zombando, gente dizendo: depois eu decido, estou muito novo para isso, o dia que eu for mais velho, aí sim eu vou parar para pensar nessas coisas. Mas pessoas crendo, se juntando a eles e sendo transformadas diante da exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos ensina porque o capítulo termina dizendo que Paulo se retirou do meio deles. E o capítulo seguinte começa com Paulo indo pregar em uma outra cidade grega chamada Corinto. Paulo não deixa de pregar por causa disso. Paulo não mede o que ele estava fazendo a partir da quantidade de pessoas que passaram a crer. Eu tenho um conhecido que jogava futebol comigo, que ele é pregador itinerante, e aí ele viaja pregando. Ele viaja em vários sentidos, mas uma das coisas que ele faz é viajar pregando em algumas igrejas, e normalmente as postagens dele são assim: a mensagem foi pregada e 8 almas se converteram. E eu não sei como é que ele consegue, se ele tem algum termômetro que consegue medir por dentro, se o cara se arrependeu de fato e não, mas muita gente centra a eficácia do seu ministério, da sua pregação, no número de pessoas que às vezes são simplesmente sugestionadas e levantam a mão de modo emocional, mas aquilo não produz transformação e mudança de vida. Paulo não mede a eficácia do seu ministério a partir disso, do número de pessoas que passou a crer. Ele não fica preocupado com a reação das pessoas, com a aprovação dos outros, mas ele entende que, como discípulo de Jesus Cristo, é seu dever fazer Cristo conhecido. Ouvimos isso hoje de manhã. A nossa tarefa é plantarmos a semente do Evangelho. Quem cuida do solo, quem faz a semente brotar, quem faz o fruto nascer, quem faz a árvore florescer é Deus. Essa não é uma preocupação nossa, mas precisamos ser fiéis no anúncio do Evangelho. É seu dever, enquanto cristão, fazer Cristo conhecido na sua cidade. Nós também somos discípulos de Jesus como Paulo e temos a mesma tarefa. Irmãos, olhemos para as pessoas da nossa cidade com compaixão. Olhemos para os pecados e para os ídolos da nossa cidade com indignação. Mas que isso não leve a gente a abandonar a cultura da nossa cidade como se ela fosse nossa inimiga. Mas que anunciemos o Evangelho de Jesus com fidelidade.
e que o Senhor seja glorificado através da nossa igreja e que Cristo seja conhecido, para que a nossa cidade seja alcançada com a única mensagem capaz de transformá-la por completo, o Evangelho de Jesus Cristo. Que seja assim para a glória de Deus. Eu quero chamar a banda à frente. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você pensasse um pouco sobre tua postura enquanto cristão na tua relação com a cidade. Talvez seja tempo de pedir perdão a Deus, de pedir coragem a Deus para que essa indignação seja usada como plataforma, a fim de que a mensagem do Evangelho seja fielmente anunciada por meio da sua vida, em nome de Jesus.